Então, os alimentos, as preparações, o ato de comer, ele nos traz muitas memórias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E algumas crianças associam um determinado alimento a uma questão emocional. Então, toda vez que ela come um determinado alimento, que um dia a fez mal, por exemplo, por uma intoxicação alimentar, ela lembra todos aqueles desconfortos que ela teve ao longo de uma intoxicação alimentar, seja vômito, seja diarreia, náusea, dor de cabeça, enfim. E aí toda vez que ela olha para aquele alimento, que ela sente o cheiro daquele alimento, aquela memória, né, gerada pelaquela intoxicação, ela vem à tona. E aí essa criança não quer aquele alimento, ela recusa por conta daquela lembrança. Seja um acontecimento não patológico, né? Ao invés de uma intoxicação alimentar, essa criança, um bolo, por exemplo, da avó, e aí essa avó que, por exemplo, não está mais na família, né? Uma avó que partiu, uma avó que faleceu, e aí essa criança não aceita mais esse alimento porque lembra daquela dor que sentiu ao perder aquele ente querido, aquele ente amado. E aí essa criança pode não expressar ou não associar aquele sentimento de perda, mas ela sente um aperto, uma angústia toda vez que ela tenta comer aquele alimento, e aí isso pode ser uma recusa psicológica. Então a gente tem questões emocionais envolvidas nessa recusa alimentar. Assim como a gente aceita alguns alimentos por conta de memórias boas e positivas que nós temos, às vezes a gente recusa, assim como as crianças, determinado alimento por algum tipo de emoção negativa gerada com aquela preparação. Além disso, também tem as questões de traumas relacionados à alimentação. Então, uma vez que a criança apanhou porque não comeu tudo e naquele dia o que estava no prato era abóbora, então toda vez que ela tenta comer a abóbora, ela lembra daquele trauma gerado que ela não comeu todo e por isso que ela apanhou. Então, todas as vezes que ela vê a abóbora, ela sente que foi culpa da abóbora que ela nem conseguiu comer e ainda acabou sofrendo consequências por aquilo. Isso para vários castigos que muitas vezes, né, acaba sendo gerado por conta de um não consumo de um determinado alimento. E é por isso que eu gosto de frisar a importância do comer tudo não significa estar adequado, né? A gente não deve influenciar ou incentivar uma criança a comer tudo a qualquer custo. Nós temos que respeitar esse apetite, essa vontade, esse desejo da criança ao se alimentar, até para não gerar esses traumas psicológicos e que mais lá na frente pode gerar essa recusa psicológica gerada por alguma memória negativa dessa criança a um determinado alimento. Assim como eu falei que os alimentos nos traz memórias prazerosas da infância, essas memórias também podem ser negativas. Eu conheço pessoas que na vida adulta não comem determinada fruta ou determinado legume porque a família forçou a consumir esse determinado alimento e ele comeu com raiva ou comeu obrigado, e aí depois tem essa recusa psicológica desse alimento. Muitas vezes eu pergunto assim, mas você gosta? Ela, Natália, eu nem sei mais se eu não gosto, mas sempre que eu penso nesse alimento, eu penso que eu não gosto por conta de que o meu avô me fez comer, a minha mãe me fez comer, e aí hoje eu não gosto desse determinado alimento. Então, essa recusa psicológica também acontece e precisa ser validada por nós que cuidamos dessas crianças.